Essa é uma das tragédias causadas justamente pelo acesso das crianças às redes sociais e a forma, às vezes, desmedida que isso acaba acontecendo pelas redes. Não sei se vocês acompanharam ou não o caso da menina Sara Raíssa Pereira de Castro, de apenas 8 anos, e que acabou sofrendo uma parada cardíaca e, infelizmente, morreu lá em Ceilândia, no Distrito Federal, depois de participar de um tal de desafio nas redes sociais do desodorante. Ela inalou o desodorante para participar desse desafio. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. Os agentes querem esclarecer como que a criança teve acesso ao desafio do desodorante e identificar os responsáveis pela publicação dessa reportagem. Os envolvidos podem recorrer por homicídio duplamente qualificado e a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Isso é muito grave, né, Raquel? Porque a gente vê as crianças com acesso às redes sociais, os desafios que são impostos ali, e a criança, sem ter conhecimento, acaba caindo numa dessa. Fabíola, é absolutamente assustador, porque a gente tem que pensar que alguém foi e teve o trabalho de montar um desafio de algo potencialmente, né, está aí comprovado, prejudicial à saúde das pessoas e montado de uma forma para atrair crianças, adolescentes. Então, assim, é algo pensado por uma mente doente, né, por um potencial assassino para entrar na casa das pessoas e atrair essas crianças. Então, assim, é gravíssimo. E aí você vai tentar partilhar responsabilidades. Não, é culpa dos pais, porque não conseguiram vigiar as redes sociais, não colocaram determinados filtros. É muito difícil fazer isso, gente. Assim, nós que somos pais e mães sabemos a dificuldade que é você tirar as crianças das redes sociais ou você conseguir colocar todos esses filtros. Ah, precisa de uma regulamentação melhor das plataformas? Precisa. Esse tipo de conteúdo não pode estar no ar. E precisa de investigação séria também da Polícia Federal, porque como é que essas pessoas que são criminosas, elas têm que pagar por isso, elas têm que estar na cadeia. Na reportagem que está na nossa página do UOL, tem os relatos dos familiares da Sara e tem um relato muito forte da médica. E ela diz: mães, pais, fico alerta para todos nós alertarmos os filhos, procurar explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos. E se alguém encontrar um desafio desse, fazer uma denúncia. A médica que atendeu a Sara, que acabou sendo vítima de um desafio nas redes sociais, fez um relato forte ali após o atendimento. Ela ficou absolutamente emocionada, a médica que fez o atendimento a Sara, que infelizmente foi a óbito, e ela diz que mães, pais, fico alerta para que todos nós alertamos os filhos, procurar explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos. E se alguém encontrar um desafio desse, fazer uma denúncia. Imagina uma criança de 8 anos morrer, isso é um absurdo, isso é uma loucura. E aí, Omadá, como é que fica essa situação em relação às redes sociais e os pais que muitas vezes nem acompanham, né? O que a criança às vezes está acessando. Um desafio colocado como esse, ela vai lá e começa a inalar o desodorante e acaba tendo uma parada cardíaca. É uma tragédia, né, Fabíola? É um caso que é triste de qualquer forma. E uma coisa que os pais têm de ter na cabeça, os pais que foram os meus pais de gerações passadas, eles tinham medo quando a gente estava na rua, né? Então, fazer toda uma preparação. Quem tem mais ou menos a mesma idade que eu lembra, eu pegava ônibus sozinha com 10, 12 anos, mas existia toda uma preparação da sua família de como ia ser aquela sua ida para a rua. Porque você sai da porta de casa, você pode encontrar qualquer coisa. Você pode encontrar qualquer tipo de bandido. Você pode encontrar qualquer tipo de situação diante de você. Então, se preparava aquela criança. Como hoje a rua está dentro de casa, muitas vezes os pais não se dão conta desse perigo e de que tem de fazer essa preparação. Um celular na mão de uma criança é igual você abrir a porta da sua casa e colocar o seu filho para ir em qualquer lugar sozinho na rua.
ele vai encontrar as mesmas coisas que ele encontra na rua, os mesmos perigos que ele encontra na rua. Talvez a iminência do perigo físico não seja tanta, mas os perigos são os mesmos. Vai encontrar, inclusive, pessoas mais perversas que vão especificamente atrás de crianças. Vamos dizer, aquela coisa da diferença entre as gerações. Quem tem filhos agora vai ter que se forçar a aprender isso, sim. Da mesma forma que os nossos pais tinham que aprender todo tipo de perversidade que estava na rua e que não era do universo deles, para que pudessem alertar os seus filhos daquilo que eles poderiam encontrar. E hoje a gente tem essa questão do desafio. Eu não sei se você se lembra, teve um que era Baleia Azul, não sei quantos anos atrás, uns 10 anos atrás, que também morreu criança. A gente vê por parte dos pais, eu dou aula sobre redes sociais para tomadores de decisão desde 2015. E o que eu mais vejo é uma reação assim, tem que proibir de usar. Ah, não pode estar criança em rede social. Vê uma tragédia dessa, ainda vira para a família e fala, ah, mas como é que deixou ficar na rede social? Não tem como proibir. Vai usar. Uma hora vai usar. Ou vai usar podendo ou vai usar escondido. A questão é que tem de estar preparado para isso. Por exemplo, crianças que estão em jogos. Vou dar um exemplo real da minha casa. Meu filho tinha joguinho, o joguinho hoje em dia tem aquele bate-papo, e eu expliquei para ele, toda vez que aparecer no joguinho alguém te falando, não conta para sua mãe ou não conta para sua família, você me passa o log porque é adulto. E ficou todo mundo assim achando que eu estava louca. Mas isso eu aprendi com os policiais. Os pais não entendem o que está se passando no joguinho. Então, uma criança não precisa falar para outra para não contar, porque nem contando o pai entende. Se está falando para não contar, é porque é adulto. E ele me passou e era. Eu encaminhei as autoridades competentes. Então, assim, essas coisas os pais têm de aprender. Não entrar em movimento de grupo em desafio. Por exemplo, não estar em nenhum grupo que não tenha pessoas que você conheça fisicamente. Não pode entrar, separa os grupos. Então, é todo um aprendizado que os pais vão ter de ter agora para evitar até situações menos dramáticas que essa, mas que são desagradáveis no crescimento das pessoas. Infelizmente, o mal existe. O mal está aí. É capaz da pessoa ter feito por querer, porque queria ter prazer vendo o sofrimento de uma criança? É capaz. É capaz de ser só um irresponsável que fez isso e jogou sem saber o alcance, não tem a menor ideia do mal que causou? É capaz também. São novos tempos e a gente tem de se ajustar. Nossa. Infelizmente, vítimas Madá, acabam ficando pelo caminho, né? você devia fazer um livro sobre as coisas que a gente devia Não, eu acho que é muito importante dizer para as crianças. O mais importante que você trouxe aí também, Madá, você falou sobre o preparo das crianças. Achei muito forte isso, porque é verdade, né? A gente era muito treinado a andar sozinho na rua pelos pais, né? Os perigos da rua, por exemplo. E agora, os pais não conseguem treinar os filhos a lidar com as redes, porque nem eles sabem lidar, que é isso que você estava falando agora, né? Os pais precisam se preparar, porque eles não têm nem conhecimento. É sobre isso, né? E aí eles não preparam seus filhos, porque nem eles mesmos sabem os perigos das redes. Todos analfabetos nesse sentido, e aí a gente se vê com um caso como esse, essa tragédia, essa dor dessa família que perde essa menina de 8 anos, infelizmente.